Se você tem cacau, por que você vai tomar ayahuasca, menino? Escuta o relato desse rapaz. Ele é do Belém do Pará. Ele fez a cerimônia do cacau, como eu falei no vídeo, né? Vamos escutar o relato dele. Primeiro ele me procurou falando dos problemas de saúde dele. Eu recomendei a ele que fosse ao médico primeiro para ter certeza se podia tomar o cacau ou não, porque o cacau tem algumas restrições, né? E ouça o relato que ele me mandou. Cara, que delícia! É por aí! Vamos lá. Oi, Izzy, boa noite, tudo bem com você? É Belém do Pará. Olha, eu tô te passando esse áudio para te dizer que na sexta-feira passada eu fiz o registro, eu fiz a cerimônia do cacau. Então eu escutei o seu áudio 2 vezes, fiz anotações das principais coisas que você fala que tem que ser afirmado, né, perguntado para nós mesmos, quando a gente está dissolvendo ali o pó do cacau. Eu fiz com leite morno, com açúcar mascavo e aquela colher de café, aquela maiorzinha, cheia de pó do cacau. Aí eu fui misturando, e nessa mistura eu fui falando, né, fui conversando ali, para ativar a energia de vida que existe no cacau, fazendo as perguntas ali, afirmando as coisas e tudo, né? Fui ali, fui fazendo. Quando dissolveu tudo, eu comecei a beber, né? A degustar o cacau, né? Com leite, bem devagarinho, sentindo, me observando, né, se acontecia alguma coisa, se eu via que abria algum canal em mim, alguma coisa. Bem, depois que eu terminei de tomar tudinho, eu estava deitado, já foi a noite antes de dormir, né? E eu fiquei me observando, e começou a aparecer para mim uma energia que eu sou um bandista, né? Toda a minha família é. Eu sou um bandista, e o meu orixá de cabeça é Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, né? Eu tenho 2 trabalhadores, um preto velho e um caboclo. Todos 2 são encantados, do fundo do mar, né? Que aqui em Belém tem encantaria. E eu vi aquela energia, né? Aquela vibração do orixá, né? Nossa Senhora da Conceição, uma coisa muito linda que eu via, e aquilo se movimentando na minha frente. Aí veio o meu trabalhador de cabeça, que é o preto velho, aí veio o caboclo, ficaram me observando, e toda aquela energia, e você fica numa paz, te dá uma paz, né? Te dá assim, parece que você está nas nuvens. E eu tava na cama, né? Meio sentado na cama, e me observando. Aí me deu vontade de deitar, aí eu me deitei, e fui. Aí, sabe, aquilo tudo foi embora, desapareceu. De repente, apareceu meu avô paterno. O meu avô paterno, ele é do interior do Amazonas, da cidade de Tefé. Ele veio algumas vezes em Belém, porque meu pai era de lá. E o meu pai veio embora para cá, para Belém, né? Trabalhar, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E meu pai veio para cá. E o meu pai era prático, né? Ele era só na Associação de Praticantes da Bacia Amazônica. Tá bom, aí veio meu avô, aí ele começou a sorrir para mim, sorriu, me abraçou, segurou nos meus 2 braços e foi embora. Desapareceu. A energia do orixá voltou de novo. Eu fiquei naquela sensação. Aí eu peguei, me sentei na cama e coloquei os pés no chão. Quando eu coloquei meus pés no chão, eu vi, parece que eu estava em outro lugar, que não era o meu quarto. E eu via o meu quarto direitinho, mas quando eu pisei, parece que eu estava nas nuvens. Então foi aquela coisa assim. Aí eu peguei e fui caminhar pela casa, parece que eu estava nas nuvens. Eu não sentia mais meu corpo, entendeu? Eu não sei o que foi isso, o que aconteceu. Tá bom, aí eu voltei para a cama, deitei, dormi bem, acordei atrasado no sábado de manhã, né? Aí quando foi no domingo, teve um problema sério que eu moro... Eu vou cortar esse pedacinho, tá? Porque é particular. Quando foi ontem, olha só, eu tenho uma vizinha
que eram umas 10 horas, 10h20 da noite. Ela ia para o aeroporto deixar a irmã dela, que mora na Bahia, e veio para Belém. Aí ela bateu, ficou conversando comigo. Eu estava deitado vendo o filme. Aí eu fui falar com ela. E quando ela foi embora, me deu vontade de eu tomar de novo o cacau. Aí eu fiz de novo. Só que dessa vez, eu não senti nada. Não senti nada, eu só dormi bem. Não senti nada. Não vi nada, não senti nada. Só dormi muito bem. Só dormi muito bem. Então eu queria saber de você, o que é que significa isso? O que é que aconteceu comigo para fazer nessa cerimônia do cacau? Porque eu anotei tudo, eu fui falando, na hora que eu fui dissolvendo o cacau, tudinho eu fui falando, conversando, afirmando, né, perguntando e tudo. Aí eu terminei, foi no primeiro dia. No segundo dia fiz a mesma coisa, mas não vi nada, não aconteceu nada na segunda vez. Então eu quero saber de você o que é isso? O que foi que aconteceu comigo? Entendeu? Se você puder me responder, lógico, né? Boa noite, Lise. Grande abraço. Obrigada, querido. E aqui ele fala que ele foi no endocrinologista e no cardiologista. Eles disseram que ele podia tomar o pó de cacau com leitinho morno antes de dormir. Agora vamos lá. Ele me pergunta o que aconteceu, né? Então, lembra, eu tenho muitas visões de registros acásticos. Quando ele me pergunta, Lise, o que aconteceu? Ele me dá permissão para que, se eu quiser, acessar o campo de energia dele e ver o que aconteceu por trás dos bastidores, né? Então, o que aconteceu nesse momento? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas o que aconteceu de fato? Ou seja, num plano que eu não posso ver e eu não pude perceber naquele instante, o que estava acontecendo? Vamos lá, minha resposta. Nossa, menino, que relato! Eu vibro! Um pouquinho, deixa eu respirar. Ô Marcos, eu não sei se é viagem minha, não sei se mas eu gosto muito de interpretar as coisas através da filosofia do Ho Oponopono. Tem a criança interior, que é o subconsciente, tem o eu médio, que somos nós conversando, e o eu superior. O que eu percebo com o cacau é que ele me fez ter uma conexão mais profunda com isso que a gente chama de criança interior. O que eu gosto? Então, à medida que a gente vai tendo mais conexão com a criança interior, certos pacotes de memória, trauma, crença limitante, certas coisas vão sendo liberadas, sabe? Então, quanto mais a gente faz essas liberações energéticas, eu espero que você me entenda, quanto mais a gente faz liberações energéticas desta natureza, mais contato a gente tem, mais a gente consegue observar as respostas que o eu superior nos envia. Provavelmente você passou por algum processo de cura. Porque os orixás, eles não vêm à toa para o nosso campo de energia. Eles vêm curar alguma coisa com certeza. E você não percebeu. Às vezes você ainda está em processo de cura, né? E por isso que você não teve mais nenhuma percepção. Porque eles ainda podem estar mexendo no seu campo. E trazendo informações, pelo que eu estou vendo aqui do caboclo, trazendo informações para o seu subconsciente. Uma interrupção. Quando eu falo, pelo que eu tô vendo aqui no caboclo, eu entrei no campo de energia dele e eu percebi o caboclo dele, e o caboclo dele começou a me passar as informações, tá? Isso não foi numa sessão, foi num bate-papo eu respondendo para ele. Ele me deu acesso. Porque o subconsciente imagina um galpão gigantesco, sem porta nenhuma, e mercadoria entrando o tempo inteiro sem parar. Mercadoria, o que eu chamo de mercadoria, são informações, entra. E numa outra sessão eu vi a espiritualidade conversando com a criança interior, com o subconsciente, trazendo informações pra gente a nível subconsciente. Aí, quando a gente desperta... Isso é incrível.
Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre a criança interior, né, sobre o subconsciente, o eu médio e o eu superior. Põe aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre este trechinho que eu falei com ele, explicando melhor, né? Como que a gente lida com essa informação imensa que foi recebida? Como se a gente soubesse, como se a gente já soubesse da informação. Então, a gente tem facilidade para fazer certas coisas, para ter entendimento de certas coisas, porque a informação já está em nós, a nível subconsciente, trazidas muitas vezes pela espiritualidade. Porque numa leitura de registros akáshicos, eu vi a espiritualidade trazendo informações a nível subconsciente para a criança interior. Eu acho que foi isso, não tenho muita certeza. Eu tô vendo o seu caboclo, parece que ele tá agachado, ele tá balançando a cabeça em sinal de que sim. Marcos, eu não frequento centro espírita, eu não sou da Umbanda, mas o primeiro que apareceu para mim na minha vida, há uns 30 anos atrás, foi um caboclo. Depois apareceu o seu Tranca-Ruas, depois ele veio trazendo o Senhora Padilha, aí a turma veio vindo, menino. Aí a turma veio vindo. É claro que eu me consulto com o Pai Santo, né? Ele faz quebra de magia pra mim e tal, porque você sabe que vem muita gente magiada, né? Você mexe com o bando, você sabe que o negócio tá preto, né, menino? Tá mesmo. O negócio tá feio. Então, assim, ele me aconselha bastante, sabe? Me passa bastante informações para ficar, assim, saber um pouco mais. O que é isso que eu tô vendo? Sabe? O que é isso que eu tô vendo? Então, quando esse rapaz faz as quebras de magia, eu vejo qual orixá vem e qual é a magia que ele tá quebrando. Como que a magia foi feita, né? Então, é isso. Não, menino, posso postar esse seu áudio? Tá fantástico. Olha, fiquei encantada com o relato dele. Por que eu peço para a pessoa não pedir para que a pineal seja ativada? Porque o cacau naturalmente vai ativar o cardíaco e a pineal. Vai melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar a circulação de oxigênio e a pineal vai ser ativada. Você não precisa pedir. Se você pedir, como foi o relato de um outro rapaz, ele pediu para ativar a pineal, tomou o cacau no guti-guti e ele teve fortíssimas dores de cabeça. E no centro espírita viram, né? Ele foi para o centro, viram que tinha uma luz enorme no meio da cabeça dele. Olha, adorei o relato. Cacau é simplesmente impressionante, é um grande auxiliar também no nosso desenvolvimento pessoal, porque faz essa conexão, sabe? Da gente com a gente. Ajuda a liberar um montão de coisa, menina. Vamos lá no vídeo, experimenta. Eu vou deixar ele aqui nos cards. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse relato que eu tô passando para ele, sobre a criança interior, o eu médio e o eu superior, a manifestação deles, como eu vi a criança interior em sua manifestação, com a espiritualidade, o eu superior, como que ele responde, põe aqui nos comentários que eu faço um vídeo bem bonitinho, com muito amor e muito carinho. Vem marcar sua sessão comigo, lembrando, ele me mandou mensagem, não é um cliente, ele me mandou mensagem querendo saber como que ele fazia para tomar o cacau. E eu respondi, olha, ele falou do problema de saúde dele, né? Então, assim, ele não fez consulta nenhuma comigo, então, assim, muito gentil, né? Então, assim, lembrei de um carioca falando em Rio de Janeiro, né? A gente tá no final de outubro. Gentileza gera gentileza.